Olá, como vão as coisas por aí? Tudo bem? Eu espero que esteja ótimo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com vocês. Você já ouviu falar da Fossa das Marianas? Provavelmente já deve ter escutado algo sobre esse lugar. E se não se lembra muito bem do que se trata, deixe-me refrescar a sua memória. Esse local é tão, mas tão grandioso que faz o Monte Everest parecer apenas uma pequena colina. Porém, ao contrário do Everest, a Fossa das Marianas é quase invisível, ao menos para boa parte das espécies que vivem aqui na Terra. Eu falo isso, caro amigo, porque a Fossa das Marianas é um corte subaquático na crosta terrestre que é 5 vezes maior que o Grand Canyon. Na verdade, se trata de um lugar mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Há algumas divergências sobre as medidas dessa área, mas as estimativas apontam para uma profundidade de quase 11 quilômetros. Só para você ter uma ideia, se o Everest fosse invertido, ele ficaria a mais de 2.000 metros abaixo da água. Agora deu para perceber o quão grande é essa Fossa das Marianas? Então, essa fossa, que muitos chamam de trincheira, se forma exatamente onde duas placas tectônicas se chocam. Como consequência, conforme as placas colidem lentamente, as bordas vão sendo empurradas para baixo, gerando um vale em forma de V. Lá nas profundezas da fossa, dependendo do quão o lugar é fundo, não há luz solar para gerar vida. As temperaturas da água costumam ficar um pouco acima do zero e a comida não é particularmente abundante. Considerando que esses lugares são inóspitos, dificilmente um ser vivo consegue sobreviver nessas áreas. Porém, os humanos, através de veículos não tripulados, já conseguiram capturar imagens de animais vivendo nesses locais. Por exemplo, você conhece o povo Dumbo? Sim, ele poderia ser apenas mais um personagem inventado pelo Walt Disney, mas eu estou falando de um animal real que já foi visto na Fossa das Marianas. O motivo desse nome? Bom, esse polvo tem orelhas que lembram o elefante Dumbo. Para completar, a aparência exótica e ao mesmo tempo fofa faz o animal parecer ainda mais um desenho animado. E quando pensamos em polvos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um ser repleto de tentáculos. Mas essa espécie se enquadra na categoria dos chamados polvos guarda-chuva, com tentáculos que lhes dão uma aparência de guarda-chuva. E ao contrário da maioria dos polvos, essa espécie não mastiga ou tritura alimentos. Em vez disso, simplesmente engole sua presa inteira. Sendo um dos animais que vivem nos lugares mais profundos do mundo, o polvo Dumbo costuma viver entre 3.000 a 4.000 metros de profundidade. E se você sonha em um dia ver pessoalmente um animal fofo como esse, saiba que provavelmente isso não vai acontecer, a não ser que você tenha dinheiro suficiente para comprar um equipamento capaz de ir a lugares extremamente fundos. E se o polvo Dumbo é fofo e parece ser inofensivo, não podemos dizer o mesmo do peixe dragão negro. Com dentes enormes e uma aparência assustadora, esse animal é um assassino das profundezas. Embora seja um peixe, ele não tem escamas. Na verdade, a pele escorregadia e viscosa e o formato dão a esse animal uma certa semelhança com uma enguia. Também conhecido como dragonfish, o bicho tem cerca de 15 centímetros de comprimento e prefere nadar entre 200 a 1.800 metros de profundidade, onde as águas são frias e sem luz. Como muitas criaturas de águas profundas, esta espécie depende muito de partes do corpo com bioluminescentes, que potencializam as reações químicas internas para produzir um brilho assustador. Para que serve esse brilho? Os peixes com essa característica podem usar o brilho para se comunicar com outros peixes ou para fornecer camuflagem. Essa família também possui uma espécie de bigode preso à mandíbula que faz com que outros peixes sejam atraídos, confundindo o animal com uma refeição fácil. Mas, em um piscar de olhos,
o peixe-dragão dá o bote e consegue o seu alimento. Alguns animais dessa espécie também desenvolveram a capacidade de produzir um brilho vermelho, uma cor de luz incomum para os habitantes do oceano. Os cientistas acreditam que o brilho vermelho seja usado para iluminar a presa antes de lançar um ataque. Para quem vive nas profundezas escuras dos oceanos, convenhamos que ter uma habilidade como essa é uma mão na roda. Eu duvido que você não iria se assustar caso um dia encontrasse um Barrel Eye. Em tradução para o português, o nome significa olhos de barril, justamente porque essa criatura parece ter 2 barris nos olhos. Como eu disse, a luz é algo extremamente útil nas profundezas do mar. O Barrel Eye Fish, também conhecido como peixe de cabeça transparente, é diferente de tudo que você já viu na vida. Dentro da cabeça desse peixe, há 2 olhos sensíveis em forma de barris, que geralmente ficam apontados para cima, permitindo ao peixe ver as silhuetas de sua presa. Quanto à sua cabeça transparente, que parece estar iluminada, os cientistas acreditam que esse recurso pode permitir que os peixes coletem um pouco mais de luz, o que daria a esse estranho animal certa vantagem sobre seus concorrentes. Esse bicho é conhecido pelos humanos desde 1939, quando foi retirado do seu habitat a 762 metros abaixo da superfície. Porém, sempre foi difícil estudar os hábitos da espécie porque ela vive onde os humanos não conseguem chegar. No entanto, agora que os pesquisadores têm acesso a veículos de mergulho operados remotamente, que são equipados com luzes e câmeras, podem observar o curioso animal mais de perto. Entretanto, esse peixe estranho ainda guarda muitos segredos, deixando os cientistas intrigados com seu ciclo de vida e padrões de reprodução. Viu como a escuridão dos oceanos pode esconder criaturas assustadoras? Bom, se você achou esses animais bizarros é porque ainda não conhece o peixe-diabo negro. Só de ter o nome diabo, já dá para ter uma impressão do quanto esse animal deve ser medonho, não é? E de fato é. O que parece ser um animal que acabou de sair do inferno, o peixe-diabo negro, tem um corpo disforme, dentes de navalha e o olhar frio da morte. E embora sejam assustadores, pelo menos não são animais enormes capazes de devorar uma pessoa com uma só mordida. As fêmeas geralmente chegam a 20 centímetros de comprimento. Os machos são muito menores, com mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento. Para atrair a sua presa, esse peixe tem uma protuberância na testa que é utilizada justamente para capturar animais. Assim como nos outros casos que eu citei, nessa protuberância também há uma luz para atrair as vítimas. E quando elas menos esperam, o diabo negro surge e as devora. Com suas mandíbulas enormes e repletas de dentes afiados, o peixe pode consumir criaturas maiores do que ele. E se você acha que não ia ter nenhum tubarão na nossa lista, saiba que está redondamente enganado. O tubarão-cobra, ou tubarão-enguia, é uma das criaturas mais antigas já encontradas vivas na atualidade. Tem o corpo arredondado de uma enguia com uma cabeça achatada, e suas raízes antigas remontam a quase 80 milhões de anos. Esse animal possui 6 fileiras de guelras, uma espécie de aparelho respiratório, com babados em seu corpo, crescendo até 1,80 m de comprimento. Igualmente notável, o tubarão possui mais de 20 fileiras de dentes afiados em forma de tridente, que são capazes de dilacerar qualquer pedaço de carne que atravessar seu caminho. O tubarão-cobra passa a maior parte da vida no fundo do oceano e gosta de águas que ficam a mais de 1.200 metros de profundidade. Nas raras ocasiões em que as pessoas capturam esses animais e os trazem para a superfície, os tubarões quase sempre morrem imediatamente, tornando muito difícil para nós observarmos o comportamento e ciclo de vida dessas feras. Durante anos, muitas pessoas presumiram que esses animais nadavam e caçavam como enguias. Alguns pesquisadores acham que um arranjo estranho de órgãos internos tornaria esse tipo de movimento impossível. Na verdade, os cientistas acreditam que esses tubarões
podem atingir suas presas com um bote parecido com o de uma cobra terrestre, tornando-os ainda mais estranhos. Por fim, temos os terríveis vermes zumbis, oficialmente chamados de Osedax. Esses animais ganharam esse nome pelo fato de se alimentarem de restos mortais de outros animais, como ossos de baleias e coisas do tipo. Essa espécie usa ácidos para ajudar no acesso ao conteúdo interno dos ossos da baleia e, em seguida, utiliza bactérias simbióticas para converter as proteínas e gorduras dos ossos em nutrientes que servem de alimento. Os vermes zumbis, fêmeas, podem chegar a 5 centímetros de comprimento. Os machos são microscópicos em comparação com as fêmeas. Esses animais só foram descobertos pelos humanos nos anos 2000. E desde então, outras 25 espécies foram catalogadas. Todas essas criaturas que vivem nas profundezas dos oceanos podem ser encontradas na Fossa das Marianas. E apesar da tecnologia disponível para estudar o local, esse cânion subaquático é uma das áreas mais inexploradas do nosso planeta e provavelmente permanecerá assim por muito tempo. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!